Gramofone ou fonógrafo foi um dispositivo de reprodução e gravação de música que ele foi um dos primeiros a existir no mercado musical. E hoje será a história dele. Mas antes, se você não for inscrito no meu canal, aperta nesse botão lindo inscrito, inscreva-se aí e deixa aquele like emocionado para mim ficar emocionado. E vambora para o vídeo. A nossa história começa por volta de 1877, aonde nesta época Thomas Edison projetou um dispositivo que era capaz de reproduzir sons através de cilindros, aonde ele chamou este projeto de fonógrafo. Porém, este dispositivo só funcionava uma vez, aonde era o seguinte: a gravação que ficava armazenada nesse cilindro, quando ela é reproduzida, ela se gastava, ficando impossível de se reproduzir novamente, só se ele for realmente refeito do zero da sua forma original. Ele então é um dispositivo que tinha uma qualidade sonora extremamente baixa, e a gravação só pode ser reproduzida uma vez. Apesar de ser bem primitivo, ele até que fez um barulho no mercado musical, pois na época não existia nenhum dispositivo que era capaz de reproduzir algum som. Então um outro cara chamado Alexander Graham Bell pegou esta invenção de Thomas Edison e decidiu melhorar o seu design, aonde ele foi lá e inventou o primeiro dispositivo que era conhecido já com o nome de gramofone, aonde, diferente da invenção do Edison, que esse agora utilizava cilindros de cera, aonde a qualidade do som melhorou, porém ainda continua com aquele problema de só poder ser reproduzido o som uma vez que é executado. Então, se a gente pensar em uma produção em massa de uma música, por exemplo, a empresa teria que gravar em cada cilindro separadamente toda vez que ele for vender, isso dificultando as vendas e limitando o seu uso também. Porém, você ficou achando que o inventor que patenteou o gramofone foi o Graham Bell? Nada disso, meu amigo. Surgiu um outro cara, um outro inventor, em 1887. Patenteou o primeiro gravador de som de sucesso e chamou ele de gramofone. Foi quem? Foi o Emil Brezler. Esse cara era um imigrante alemão que se estabeleceu em Washington, aonde o gramofone dele fez muito sucesso, por conta que ele até que enfim conseguiu resolver o problema de só poder ser usado uma vez. O gramofone de Emil consegue reproduzir e gravar o mesmo disco diversas vezes, por conta de que agora ele não está mais utilizando cilindro para fazer a produção do som, e sim um disco plano e giratório, que não danificava quando a agulha tocasse no disco. E a outra diferença que tem é que a agulha nesse gramofone do Emil, ela se movimenta horizontalmente. Nos outros, ele se movimentava verticalmente, assim girando e não danificando o disco quando a agulha toca no disco. E com isso facilitando muito a produção do disco em massa, e todo mundo começou a conhecer este dispositivo. Até que Berner até fundou uma gravadora, a United States Gramophone Company, que recodificava e fabricava centenas de discos. E o seu sucesso se deu até a chegada da Segunda Guerra Mundial, onde durante ela foi inventado os toca-discos, ou também os LPs, que ultrapassaram as capacidades de um gramofone, e assim a sua popularidade começou a cair. Agora sobre os discos, aonde os discos eles eram feitos de uma mistura de borracha endurecida, algodão e ardósia em pó. Porém, em 1896 começou a se usar goma laca, que é uma espécie de uma resina comercial inventada no mesmo ano, no lugar dessa mistureba toda falada anteriormente. E de fato de curiosidade, apesar do disco ter dois lados para gravar e reproduzir os sons, até 1923 eles só eram registrados o áudio da música em um lado dele. Após esta data, já existia 3 tamanhos de discos diferentes, onde tinha o disco de 7 polegadas,
o disco de 10 polegadas, o de 12 polegadas, que eles giravam em torno de uma velocidade entre 75 a 80 RPM. Porém, o tipo de disco que mais ficou famoso, que a maioria dos fabricantes utilizavam, é o de 10 polegadas, que rodava em média 78 RPM, onde ele era capaz de reproduzir 3 minutos de música de cada lado. E como funcionava um gramofone? Então, caro amigo, os antigos gramofones possuíam um chifre, que é onde sai o som, uma base plana, que era o sulco para colocar o disco, uma agulha para encostar no disco e um motor para fazer que essa agulha se movimentasse. E o movimento que a agulha faz no disco é o som que a música irá sair. Então cada música tem um disco diferente, com ranuras diferentes. Já os gramofones novos, que não possuíam um chifre, no seu lugar tem um pequeno alto-falante e possuía também uma regulagem de velocidade. Os novos começaram a surgir depois, coisa que não tinha no anterior. Porém, o resto é tudo igual. E uma coisa que muito acontecia é que a agulha poderia quebrar se ela ficasse sendo usada por muito tempo. Então, após você escutar um lado de um disco, você precisava trocar a agulha. Senão a ponta do captador, que é onde é que prende essa agulha, né? Ela quebra na mesma hora, rapaz. Na mesma hora, rapaz. E de fato, de curiosidade, os primeiros sons que foram reproduzidos em um gramofone, existem uns registros deles por volta de 1885, onde foi recuperado 2 gravações, que são considerados os primeiros sons a serem gravados e reproduzidos em um gramofone. Que o primeiro som foi que era uma voz masculina, uma voz de homem, recitando as primeiras linhas de uma música de Shakespeare. E o segundo áudio também era outra voz masculina que estava lendo a descrição do David Settlers da sua fábrica em New Hampshire. Agora já a primeira música gravada foi a Mary Had a Lady Lamb. Então pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Lembrando que esse tema do gramofone foi sugerido pelo Mario Sona Macedo Zero. Eu acho que eu falei certo seu nome, rapaz. Mas tá aí o print do comentário dele. E é isso. Se você gostou, dá um like aí pra ficar emocionado. Se você quiser sugerir um outro tema, só comenta aí que eu vou dar uma olhada no seu comentário, rapaz. E dá aquele coraçãozinho e aquele joinha pra você. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo aqui no canal VL Tecnologia. E tchau, tchau, pessoal.